internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. No presente momento, nós estamos avaliando a obra de José Raul Teixeira e trazendo as obras por ele, psicografada, esse nosso amigo médium espírita carioca, psicografada pelo Espírito Camilo, que nos traz preciosos conhecimentos, como nós estamos trazendo desde alguns programas atrás. Hoje, nós vamos tratar de uma obra muito doce, uma obra sutil, uma obra muito enfática num assunto que toca a todos nós, sem exceção, que é a vida em família. Em 2003, o Espírito Camilo publica, através de José Raul Teixeira, uma obra chamada Desafios da Vida Familiar, que é esse livro que eu estou trazendo aqui. Ó. A capa é muito bonita, né? Esse livro é o livro da primeira edição que eu comprei quando foi lançado, em 2003, e é uma obra muito relevante, particularmente para os dias atuais. O Espírito Camilo, com a sua ênfase e a sua forma direta de abordar as questões, nos traz reflexões muito profundas acerca da vida familiar, que afeta a todos nós. E já na introdução, quando ele começa a escrever a introdução do livro, que são páginas sempre muito ricas que o Espírito Camilo traz, vale a pena ler. O título dessa lição já nos chama a atenção, ó. Alevantamento familiar. Alevantamento familiar me chamou a atenção. Né? Nós precisamos levantar a instituição família. Somente nos dias de hoje, quando há uma massiva campanha, particularmente de núcleos materialistas, do meio artístico, do meio cultural, da mídia de forma geral, de setores da sociedade francamente materialistas, que estão procurando destruir a família. E, em cima disso, a postura do Espiritismo é muito clara. Não pode haver dúvidas e não pode haver concessões quanto a essa questão. E o Espírito Camilo, já na entrada desse livro, ele traz uma questão feita por Allan Kardec aos espíritos da equipe que codificou o Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E essa questão é a pergunta 775 do Livro dos Espíritos. E aí, Camilo, antes de entrar com a resposta dos Espíritos, ele diz assim, ó, a resposta recebida do invisível foi taxativa. Uma recrudescência do egoísmo. Então, quando eu relaxo os laços de família, né, eu estou abrindo a brecha para a recrudescência do egoísmo, com todas as consequências que ele tem. E ele vai tratando disso já na introdução do seu trabalho, quando ele fala que nós, na família, particularmente o cônjuge, né, os cônjuges, os parceiros, os companheiros, estão se relacionando para constituir um núcleo familiar, já estão abrindo mão do egoísmo. Olha que coisa importante, gente. Já estamos abrindo mão do egoísmo. Quando eu considero uma parceria com alguém, quando eu considero dividir talheres, dividir a cama, dividir o espaço, dividir a residência, né? Trocar confidências, desabafar, passar feriado, dias juntos, domingo, almoço, visitar a família. Quando eu estou dividindo as minhas emoções, meus sentimentos com alguém, eu estou abrindo mão de uma postura egoísta. Eu confio naquela pessoa e espero dela que ela me ajude, e eu vou ajudar. Né? Quando eu cuido de alguém, eu estou dividindo o espaço físico e espaço emocional, eu estou me tornando menos egoísta. Eu estou cuidando do outro, eu estou fazendo um café, eu estou lavando uma louça, estou arrumando a cama. Vai lá você que eu vou cuidar da casa. Vai lá você fazer isso aqui que eu cuido aqui. Vai você fazer um curso que eu fico aqui. Então, quando vem os filhos, os dois estão dividindo por mais alguém. Estão abrindo mão do egoísmo. Olha que coisa interessante, né? Como a gente vai tendo uma visão diferente
do relacionamento. É uma construção onde, no núcleo familiar, que é fundamental, eu vou abrindo mão do egoísmo, e esta abertura do egoísmo, eu abro mão do egoísmo no núcleo familiar, eu estou abrindo mão na sociedade. Então, fica muito claro que, para construir uma sociedade menos egoísta, um dos aspectos é eu ter um núcleo familiar forte, solidário. Aprenda a ser solidário, parceiro, amigo, companheiro, dentro do lar. Os pais, né, das diferentes configurações familiares, quando eles abrem mão de muita coisa pelos filhos, quando abrem mão do cansaço, do sono, às vezes está doente, vai trabalhar, ou às vezes está doente e acorda para cuidar do filho, não deixa de dar o leite, preparar a criança para ir para a escola, mesmo estando com febre, com dor de cabeça, com uma doença mais grave. Isso aí é abrir mão. E abrir mão significa ser menos egoísta. Eu estou pensando no outro primeiro, antes de pensar em mim. Os pais que trabalham, às vezes, 12 horas, 13 horas, pegam o seu salário no final do mês e paga a escola dos filhos, compra o melhor uniforminho para ele, dá a lancheira melhor, a mochilinha melhor. Isso é amor, isso é carinho, e vem da família. É no núcleo familiar que eu estou treinando isso, para depois eu ampliar para o núcleo social. Mas Camille não fica só nesse aspecto, não. Ele traz. Isso eu estou falando da introdução do livro, hein? Eu não entrei no conteúdo ainda, vou entrar agora, de forma rápida, para não tornar enfadonho e longo o nosso comentário. Mas aí ele vai tratando do plano divino da família. Há um plano divino para a família. E ele vai respondendo a perguntas, porque o livro todo é perguntas e respostas. Muito fácil de ler, muito agradável de você ler, porque ele vai tratando dos livros através de perguntas que foram feitas a José Raul Teixeira, ou nas reuniões da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, onde Raul Teixeira moreja, trabalha, desenvolve as suas atividades espíritas até os dias de hoje. Então, o plano divino da família, há um plano divino na estrutura familiar, para que a família exista na Terra. E se quando eu cheguei na Terra, a Terra já estava aqui, o Sol já estava aqui, a Lua já estava aqui, a chuva, a natureza, a hora, o minuto, tudo já estava aqui, quer dizer que Deus sabe mais que eu, né? Deus é justo e perfeito. Como diz os espíritos de Allan Kardec, é a causa primária de todas as coisas. A partir daí eu já não discuto mais com Deus, porque ele é a causa primária. Ele já estava aqui, como é que eu vou querer, na minha ignorância, discutir com Deus? Não tem como. Então, já há um plano divino. Se há um plano divino, é porque ele está certo. Eu aqui tenho que entender que plano divino é esse. E ele coloca em seguida o sentido da família. Há um sentido de se ter família. A importância da família por reencarnado, a preparação para a família universal. Eu vejo muita gente falando, gente, nós temos que ter um mundo mais solidário, mais isso, mais aquilo, mas é a pessoa mais egoísta que tem. Incapaz de ter relacionamento, incapaz de manter um relacionamento, incapaz de se doar para os filhos, incapaz de ter filhos, incapaz de dividir coisas. Normalmente as pessoas são assim. Ela fica apontando para os outros, vai lá, o mundo unido, coeso, solidário, mas ela não consegue abrir nem espaço na vida pessoal dela para acolher alguém, para se relacionar com alguém. Evidentemente, sofrer as agruras do relacionamento. É difícil relacionar. É difícil dividir espaço. Então, por que eu preciso aprender a dividir? Porque quando eu aprender a dividir dentro da família, eu começo a ter a preparação para a família universal. A gradação de sentimentos, ele toca nas desestruturações, né? A destruição da família, quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo isso ele trata no capítulo Sentido da Família. E depois ele trata na parte 2 da formação dos casais, a importância, um texto lindo que ele traz sobre a formação dos casais, desde o namoro, depois tem, antigamente tinha o noivado, né? Mas os cuidados que tem que se ter antes de morar junto, antes de estar com aquela pessoa. O enamoramento é uma fase importantíssima. Eu tinha um professor de história no ensino médio, que me marcou muito, além de ser um ótimo professor, ele passava lições de vida, o professor Curano, e ele dizia assim, para casar tem que ter comido um pacotinho de sal, cada um. Você precisa de tempo, conhecer o enamoramento, é uma fase inesquecível, a gente sai sem compromisso,
vai lá, come alguma coisa, volta, vai, visita, vem. Cada um vai para sua casa. Cada um vai cuidar da sua vida. Até o momento do noivado, as coisas vão amadurecendo, você vai conhecendo a pessoa, vai sabendo como é a pessoa hoje. Então, questiona-se muito hoje essa questão. Vamos lá junto, vamos viver junto. Então, uma série de questionamentos, se esse realmente é o caminho, é o melhor caminho, né? Se pode realmente acontecer assim. E ele trata muito disso na formação dos casais, no encontro dos parceiros, né? A estruturação da família que vem antes de eu reencarnar, os compromissos que eu assumi com aquela pessoa, que eu sabia com quem eu estava assumindo compromisso, os filhos que eu vou receber, as programações espirituais em cima do casamento. Nada ocorre por acaso, né? Nada ocorre por acaso. A gente casou com aquilo que a gente precisa. Estamos juntos com aquilo que a gente precisa. E ele vai tratando dessas questões. Ele trata da questão homossexual. O Espiritismo é muito avançado nisso. É muito adiante nessas questões de sexualidade, né? Porque o espírito não tem sexo. Então, ele trata dessa forma, dessa questão de uma forma muito adiante do que está sendo tratado hoje, com muito mais maturidade e equilíbrio do que se trata aí pelas ciências ditas ciências normais, a psicologia e outras, sociologia, antropologia, que estão muito aquém do espiritismo ainda. Fala da questão da reencarnação de machistas e feministas extremados, né? A opção por não ter filhos, os desencontros afetivos. Depois ele entra no casamento na Terra, relacionamento conjugal, o significado desse relacionamento, né? Alternância de posições esposa e esposa nas reencarnações. Tudo isso ele vai tratando das brigas, das paixões, e termina na última parte tratando a programação dos filhos, né? O casar e não desejar ter filhos, a programação espiritual em torno deles, os erros na educação dos filhos, e depois as separações conjugais, o significado. Ele faz a pergunta: deve-se evitar a separação? Eu estou falando para o pessoal ficar estimulado a ler. Os compromissos com o ex-cônjuge, né? A manutenção da relação desgastada, o abandono da relação legal em busca de novas tentativas, e por aí vai. Ele bate todo o universo das relações conjugais. Desafios da vida familiar. Olha, moderno, atual, futurista, nos trazendo muitas ideias. Esse é o tipo do livro que eu já recomendei, né? Quando ele foi lançado, eu recomendei, eu era presidente do Centro Espírita, tentei no centro colocar para estudo entre as famílias, não consegui. Depois, demorei para ser presidente do centro de novo, mudei, viajei. Agora, em Brasília, eu tenho insistentemente alertado as pessoas: olha, faça um grupo de estudo sobre isso, debate essa questão, um companheiro prepara o texto, analisa e traz as principais ideias, e as pessoas discutem. Isso é muito importante. Não há nada mais importante hoje do que a família. E o Espírito Camilo, pelas mãos abençoadas de Raul Teixeira, já nos deixou esse legado. É um livro pequeno, curto, leia, discuta com a sua família, discuta com a sua esposa, com os filhos. Se puder, junte alguns amigos, faça um grupo de estudo, troque ideias à luz do Espiritismo. Desafios da vida familiar. Se você gostou, vai lá, indica para alguém, passa para alguém esse nosso comentário e, por favor, divulgue. Jesus conosco sempre.